Pessoal, vamos lá. Essa é a nossa 20ª aula, tá bom? Faltam 3 aulas para a gente concluir o curso. Essa aula de hoje, eu vou falar para vocês, nós já tínhamos falado uma vez, mas eu gostaria que, porque isso parece que todo mundo sabe, mas na verdade, completo não sabe, tá? Então nós vamos falar de toda leitura da trena, tá certo? Tudo que uma trena permite você fazer medições, tá? E tá muito certo de como você divide a trena, né? Tá certo? Por que disso tudo, tá bom? Então, nós vamos começar a falar. Uma trena, ela tem 1000 milímetros, né? Caldeireiro, que nós falamos, só trabalha com milímetro, né? Tá certo? Então, uma trena, ela tem 100 centímetros, né? Aqui no lugar dos 100 centímetros, ó. Tá? Que é igual a mesma coisa, né? 1000 milímetros. Tá certo? Então, uma trena, quando você pega os números maiores da parte de baixo da trena, tá? É em centímetros, né? Tá? Então, nós vamos falar de 1 metro para a gente ficar bem consciente disso, tá? Então, uma trena, ela vem graduada numericamente em números, né? Vamos falar só em números. Não é os decimais divididos naqueles tracinhos que vocês enxergam, tá? Então, uma trena, quando você lê ela, né, o número maior dela na parte inferior da trena, isso aqui, ó, tá? É na parte inferior da trena, né? Parte inferior da trena. Inferior, tá? Ó, tá? A gente lê lá 100 centímetros ou 1000 milímetros, né? Caldeireiro, 1000 milímetros, né? Nós vamos falar só em milímetros. Mas eu quero que vocês façam essa leitura de todas as informações que nós temos na trena, né? Bom, se nós temos 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros, nós vamos falar de 1 centímetro, né? Então eu vou fazer aqui uma divisão, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, para ficar gravado para vocês, né? Para não ter dúvida. Essa aqui é a divisão do centímetro. Tá certo? Então o que que tem, ó? Nós temos o 0, certo? Aí nós temos um risquinho assim, ó. 1, 2, 3. Eu vou fazer maior aqui para ficar bem claro, ó. 0, né? 1, 2, 3, 4. Aí vai ter um risquinho um pouquinho maior assim, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então aqui, ó, nós vamos sair do 0 até 1. 1 centímetro. Tá certo? Tá? Nós temos 100 centímetros, então nós temos 100 vezes 1 centímetro, tá certo? Bom, essas divisões são as divisões de milímetro, né? Então nós temos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7, 8, 9, 10 milímetros, né? Então essa divisão aqui, ó, nesse 1 centímetro, né? Isso aqui é igual a 10 milímetro, tá? 10, eu vou escrever aqui, ó, milímetro. Tá? Só para vocês gravarem, ó. Centímetro, porque 100, já tá falando o primeiro nome, né? Centímetro, né? Divisão em centímetro. Centímetro. Não é difícil gravar isso aqui, tá? Então nós temos centímetro. O que que é? Você pegou 1 metro e dividiu em 100 partes, né? A primeira aqui eu já está falando, ó, 100, tá? Centímetro. Pegou 1 metro e dividiu em 100 partes. Milímetro. Pegou 1 metro e dividiu em 1000 partes, tá certo? Né? Por que 1000 partes? Cada 1 centímetro não é 10? Se eu pegar 100 vezes 10, 1000, tá? Então, essa
uma medida, né, que vocês vão trabalhar na fábrica, né? Milímetros. Vocês vão trabalhar sempre com milímetro, né? Todas as peças que vocês vão medir em caldeiraria é sempre milímetro. Eu falei para vocês, centímetro é para pedreiro, para a área de construção civil, tá? Lá na construção civil é centímetro e metro, né? 1 metro, né? Ó, 50 centímetros, 60 centímetros, é assim que é lá na construção civil, né? Para a gente, como caldeireiro, como soldador, como engenharia, é milímetro, tá bom? Então, ó, a parte inferior da trena, ela está graduada em centímetro e milímetro, tá? E aí, vocês vão ver lá onde tem o... Ó, aqui, ó, eu vou só marcar para vocês, aqui, ó, tá? É o 10 centímetros, né? Aqui, ó, é o 10 centímetros, né? Que é igual a 100 milímetros. Certo? Até aí que eu estou falando, tá normal, tá tranquilo? Pois, se for o caso, a gente recapitula isso, tá? O que eu quero falar para vocês, ó? Nós temos a trena, então, nós pegamos 1 metro, né? Que é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. 100 centímetros, por quê? Nós pegamos 1 metro e dividimos em 100 partes. 1000, por quê? Nós pegamos 1 metro e dividimos em 1000 partes, tá? Bom, então nós já dividimos a trena em milímetro e centímetro, tá? Então nós já temos, você já sabe onde que é aqui, 1 centímetro, né? Ó, tá? 1 centímetro, né? Que tá aqui, e 10 centímetros. Se vocês tivessem que, uma outra forma de ler, né? Se nós tivéssemos dividido, se nós dividirmos a trena, né? Ó, se nós dividirmos a trena agora, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Eu estou falando aqui, ó, essa divisão aqui em centímetros, tá? Então eu peguei, ó, 10 centímetros, tá? Se nós tivéssemos que dividir a trena, nós dividimos em 1000, então é 1000 milímetros. Nós dividimos em 100, é centímetro. E se nós dividirmos em 10? Decímetro. Então, tá? Aqui, ó, se nós dividirmos a trena em 10 partes, ó, em 10 partes, ó, tá? É o que eu fiz aqui, ó. Nós vamos falar assim, ó, em 10 partes, ó. Aqui tem 10 partes, ó, tá? Nós dividirmos essa em 10 partes, tá? E esse 10 aqui, ó, tá? É esse 10 centímetros aqui, tá? Ó, esse aqui embaixo, ó, é o centímetro, né? Nós estamos lendo em centímetro, tá? Aí, eu escrevi na frente, vamos escrever embaixo. Esse 10 centímetros, ele é igual a 1 decímetro. Só para vocês saberem isso aqui, tá? Por que a trena é em centímetro, milímetro, tá? É uma divisão milimétrica. Milimétrica, centimétrica, né? E decimétrica, tá? Então, nós dividimos em 10 partes, decímetro. Dividimos em 100 partes, centímetro. Dividimos em 1000 partes, milímetro, tá? Então, essa é a leitura da parte inferior da trena, tá certo? Tá? Então, nós vamos fazer a leitura da parte superior da trena. Toda a trena vem aqui, né? Daí está um pouco difícil de vocês verem, mas depois vocês vão pegar a trena, né? A parte de cima da trena vai ter lá um número maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então a divisão da parte superior da trena, tá? Ó, essa aqui é a parte inferior, né? A divisão da parte superior da trena, você tem lá a divisão, a parte superior da trena, né?
parte superior. A parte superior, os números que tem lá é polegada, tá? A parte superior é polegadas, tá? Então, as polegadas, se vocês avaliarem, olharem assim, ó, se vocês descerem assim, por exemplo, ó, polegada, eu vou pegar aqui, ó, 10 polegadas, um exemplo, né, ó, lá tá lá a trena lá, tá certo? Vou fazer ela um pouquinho mais, só para vocês, só correlacionar, ó, eu tô lá assim, ó, tá? Então eu tenho lá em cima uma linhazinha assim aqui, ó, tá? E tá escrito aqui, ó, 10 polegadas, 10, número 10, vou pegar o 10, né? Só para falar para vocês, ó, esse aqui é polegada, ó, 10 polegadas, né? Aí embaixo vai coincidir com o número entre o 25 aqui, ó, e o 26, tá certo? Aí se vocês pegarem e projetarem isso aqui para baixo, ó, tá? Vocês vão ver que uma polegada, tá? Esse é igual a 254 milímetros, né? Tá? Vai dar aqui, ó, na polegada, se você for pegar o número de baixo, você vai ver, vai dar 25,4 centímetros, né? 254 milímetros ou 25,4 centímetros, tá? Então, 254 milímetros ou 25,4 centímetros, tá? Então, tá a trena lá dividida, bonitinho, né? Tá? E aí, a parte de baixo da trena, que nós temos toda a graduação, tá? De milímetro, né? Nós temos números que é centímetro e a graduação com os risquinhos lá, com a divisão milimétrica, né? Que é a divisão feita em cada milímetro. Essa medida é uma medida, assim, vamos dizer assim, possível de você usar na fábrica, tá? Até o milímetro, né? Até o milímetro você vai lá e consegue pegar, né? 837 milímetros, né? 257 milímetros. Você consegue, até aí você consegue enxergar. Só pode fazer até aí, tá certo? Aí você vai pegar, dividir 1 milímetro no meio, a trena ela não tem essa divisão. Então você não pode chutar, né? Que é entre 1 milímetro e outro, onde que está meio milímetro, né? Então na fábrica, para a caldeiraria, é até aí, até a trena. A permissão dela é que você use até 1 milímetro só, tá certo? E em cima, onde está a polegada, tá certo? Mesma coisa, você vai usar no máximo a polegada e a meia polegada, porque até o meio polegada é fácil de você enxergar, tá? Porque aí você vai dividir a polegada em frações de polegada, né? Tá? Na trena, vai estar dividido aqui a trena até 1 polegada dividido por 16 partes. Mas aí, a trena não é recomendada para você pegar, dividir 1 polegada, as frações de polegada, né? Aí as frações de polegada, a gente vai pegar no paquímetro. O paquímetro tem uma graduação, onde você vai lá e trava o paquímetro, você tem a graduação mais detalhada, tá? Para você medir a parte de polegada. Mas isso, para você medir a parte de polegada, até 1 polegada, né? O paquímetro, você, né? Para pegar, eu estou dizendo que o paquímetro é para você fracionar a polegada, tá certo? Lá vai ter como você divide a polegada, tá? Aí, o que a parte de cima da trena é importante? Polegada, para você pegar a tubulação, tá certo? Ainda tem vigas, né? Viga I de 6, viga I de até I de 8, I de 10, você pega com a trena. É só pegar a altura da viga, né? A altura da viga é o que determina o tamanho da viga, né? Uma I de 10, ela tem 254 aqui, uma I de 8 tem 8 polegadas, tá? Mesma coisa a viga U, né? Quando você fala para aquele lado que eu falei para vocês, de perfil W, aquelas coisas, aí já é em milímetro, tá? Já não é mais em polegada, tá? É em polegada porque essas vigas é padrão americano, tá? O padrão métrico, o padrão brasileiro, são as vigas W, tá certo? Aquilo que eu falei para vocês. Então, vocês guardarem isso aqui, sempre que vocês... E aí, o que acontece? Lá na polegada, tem mais um detalhe, tá certo? Que tem ainda projetos que vêm americanos, projetos
que ainda vem em pés, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Vem escrito isso aqui em cima, tá? Ó, vem tudo escrito. Ó, só para você ter uma... Vamos lá. A graduação de cima da parte superior da trena, ó, aqui, né? É a graduação em pés, né? 12 polegadas, só para vocês, a graduação da parte superior da trena, vou até pôr vou pôr assim, ó, porque é coisa que você, tá? Ó, a graduação, né? Parte superior, tá? Em polegada, né? Eu falei, tá? Então, só para vocês, ela vai vir lá, né? Ó, 12 polegadas é igual a 1 pé, tá certo? Então, se você quiser saber a medida de um pé, tá? Você tem 12 polegadas, é só multiplicar 12 vezes 25,4, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Esse aqui é um exemplo, né? Ó, 12 polegadas é igual a um pé. Como é que você faz? Você pega 12 vezes 25,4 é igual a 304,8. O quê? Milímetro. Certo? Então, lá em cima da trena, tem um número grande lá. 1, 2, 3. Quando chegar no pé, ele vai pôr em vermelho. Então, tá vendo? Ó, 12 polegadas. Ó, 12 polegadas é igual a um pé. 24 polegadas é igual a 2 pés. 36 polegadas é igual a 3 pés. 48 polegadas é igual a 4 pés. Tá? Então, tem a divisão em cima, em polegada, e tem também a divisão em pés, se vocês quiserem. Mas para saber quantos pés, é só pegar, né, a polegada e multiplicar pelo número, pelo saber que um pé é 12 polegadas. Tá certo? Tá? Um pé é igual a 12 polegadas. 12 polegadas é igual a um pé. Tá certo? Então, o que eu queria falar um pouco da trena para vocês é isso, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a, por exemplo, a divisão da trena? Entendeu? Pode falar, né? Se com essa explicação aqui, se com esse detalhamento, vocês, também se vocês depois peguem isso aqui, né? Porque isso aqui é importante todo mundo, né? Pegar a trena e saber o que mede, né? Vai lá medir um tubo, né? O tubo normalmente tem polegada, você já vai lá, né? Ó, o tubo de 8 polegadas, tubo de 10 polegadas, né? Essa é a facilidade, né? Tá? 1 milímetro é para pegar viga, essas coisas, né? Tá? E para trabalhar na fábrica é milímetro. Normalmente você não vai trabalhar em polegada lá, não vai trabalhar em pés e não vai trabalhar em centímetro, né? Tá? Vocês vão trabalhar em milímetro. Polegada que eu estou falando para vocês é para vocês saberem, né? Pegar e lá, pegar a medida do tubo, tal, essas coisas todas, tá bom? E eu não vou conseguir passar para vocês porque a parte do paquímetro, né? Depois eu dou uma explicação assim, desse jeito, né? Eu faço aqui a divisão só para falar para vocês como que é isso, tá? Porque aí já não é mais medidas com vírgulas, são fracionados, frações de polegada, né? Tá? Então a polegada você divide na trena até 16 partes, né? O mais fácil de ler é até 8 partes, né? 4 partes é fácil, né? 4 partes de uma parte de 4 partes de uma polegada é 1 quarto, né? Aí eu vou explicar para você, meia polegada, né? É 1 polegada dividido por 2, e aí por diante, tá bom? Mas essa parte do paquímetro, aí vocês, com o tempo, isso vocês vão pegando, tá? Porque essa não é todo mundo, você pega hoje, não é todo mundo, eu vou falar para vocês bem sincero, não é todo mundo que sabe ler paquímetro, tá? É muito difícil, não é vocês, tá? Hoje o caldeireiro, se eu pegar um paquímetro aí e for lá, me mandar medir lá um 16, medir um oitavo, ele tem uma certa dificuldade, porque você tem que ler uma escala inferior e uma escala superior para você graduar o paquímetro, entendeu? Então, mas isso nós não vamos chegar em paquímetro, não. O objetivo nosso nós estamos alcançando, que é a parte de leitura, interpretação, desenho técnico, com noções básicas de caldeiraria, tá? Isso aqui eu tinha que falar para vocês, né? Para poder ficar registrado no nosso curso, tá bom? Então vamos fazer
um pouco de caldeiraria agora. Vamos fazer um outro vaso de caldeiraria com uma forma diferente, né? Alguma coisa assim, mas bem dentro da linha da primeira aula, né? Vamos bater um pouquinho mais com relação à primeira aula, tá bom? Ó, vou deixar aqui assim, né? Deixa a trena colada aí para nós, até o final do curso agora. Vou deixar isso aqui também. Vou deixar escrito aqui. 1000 milímetros, né? Certo? Aqui, essa graduação aqui é do pés, né? Um pé. Tá? Vamos lá. Vamos fazer um vaso aqui. Ou faço a planta para lá. Vamos fazer um vaso assim, ó. Fizemos alguns, né? Vamos fazer mais um aqui com os detalhes importantes. Tá? Ó. É um tanquinho, vou fazer um tanquinho pequeno aqui só para... É o formato de uma dorna. Quem já viu bastante fabricação de dorna? Você já viu, né? Tá? Ó. Vamos pegar um tanque com esse formato, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Às vezes, ó, o que é isso aqui, ó? Quando você faz isso aqui, ó, para você não ficar fazendo detalhes, né?
Aí, normalmente fica uma linha assim, você faz um corte parcial, entendeu? Essa aqui é uma vista de frente, tá? E esse onde eu fiz isso aqui, ó, chama corte parcial. Corte parcial. Por quê? Eu quero mostrar aqui, ó, né, o detalhe de como é feito, como que esse costado chega, como que é feito esse anel de cantoneira, dá para vocês entenderem como é que o teto chega em cima, tá? Normalmente faz esse corte, lá no desenho normalmente fica numa escala bem pequena, reduzida, você não consegue enxergar, né? Aí o que a gente faz lá? A gente faz um detalhe disso aqui, né? Tá? Às vezes está especificado assim, ó, né? Vamos falar assim, tá lá, detalhe A, né? Aí lá no desenho vai ter lá as medidas, né? Vai ter a cantoneira, vai estar numa escala maior assim, ó, né? Tá lá a cantoneira, tá certo? Tá lá mostrando o corpo dele chegando, né? E aqui, ó, o teto, né? Normalmente é assim que mostra, tá? É como se você tivesse pegar esse detalhe que eu fiz aqui com essa e passar para cá. Aí tá lá, vai estar lá indicando a solda aqui, né? E a solda aqui, tá certo? Esse aqui é o teto do tanque, né? Esse é o teto, tá? Teto do tanque, né? Esse aqui, ó, é um anel de reforço, né? Esse aqui é um anel de reforço. Um anel de reforço, né, na parte superior do tanque, né? E esse aqui, ó, é o costado. Tá? Aí faz esse detalhe, né? Cota os detalhes, o quanto que esse costado tá para baixo, né? O quanto que esse costado tem que ficar aqui, tá? E nós chamamos isso aqui de detalhe A, certo? Então o que a gente faz? Nada mais é do que pegar esse ponto e ampliar para dar essas informações, né? Vamos falar aqui, tem que soldar, né? Vai estar especificada a cantoneira lá, né? Tá? Vamos falar que essa cantoneira aqui é uma cantoneira, né? De 2 por 1/4. Quando eu falo 2 por 1/4, eu não coloco a outra medida, é porque é uma cantoneira de abas iguais, tá? Não precisa escrever 2 por 2 por 1/4, né? Aí eu corto essa medida, por exemplo, aqui, ó, 25 milímetros. Aqui, essa chapa aqui, ela tem 6,35 milímetros, né? 1/4. Vamos pôr em polegada, do jeito que nós estamos lá. Tem 1/4, né? Tá certo? O teto aqui, né? Tem 3,16, né? Tá? Eu tô deixando isso aqui 10 milímetros para baixo, tá? Então o que eu faço? Eu pego, quando está lá no desenho, o desenho vem numa escala normalmente escala 1/20, 1/25, o que quer dizer? 1/20, 1/25, para vocês. Eu peguei o tamanho do tanque e reduzi em 25 vezes. Sempre que vocês verem escala, 1/50. O que quer dizer? Eu peguei o tamanho real do equipamento e dividi em 50 partes. 1/100, peguei o tamanho real do equipamento e dividi em 100 partes, tá? 1/10, peguei o tamanho real do equipamento e dividi em 10 partes, tá? Escala sempre você vai ver assim, 1/20, 1/10, tá? Você vai ver várias escalas cotadas no desenho. Então, por exemplo, eu estou na escala desse desenho aqui 1/20, né? Aí eu faço o desenho aqui na escala 1/5. Quer dizer, eu aumentei 4 vezes, né, para poder entender o desenho, tá? E aí, mesma coisa, posicionamento dos bocais, nós temos que fazer uma planta, né, para posicionamento dos bocais e dar nome aos bocais, né? Dar nome aos bocais, porque lá, quando o cara faz a instalação, o fluxograma, vamos dizer assim, o fluxograma é tudo que entra e tudo que sai do reservatório, né? Normalmente o fluxograma é onde define para quem vai fazer onde vai colocar os tubos, né? Chega. Então vamos mudar assim, ó, o bocal E, né? Então vamos lá, ó.
nós temos lá a tabelinha, né, de bocais, né? Nós temos a tabelinha de bocais lá. Né? Então nós temos o bocal A, o B, o C, o D e vai embora, né? Então lá, o bocal A, né? O que é o bocal A? Né? No caso nosso aqui, é a saída do tanque. Saída, né? E o diâmetro, né? Vai estar lá a saída e vai estar lá. Então, isso aqui é o bocal, a posição, vamos dizer assim, né? Tá? Esse aqui é o nome da boca, esse aqui é o diâmetro, né? O bocal B, né? Sei lá, entrada de produto, né? Entrada de produto. Entrada de produto, nesse caso, vai. Né? Bocal C, né? Grandão, tal lá, o que é? É a boca de visita. Boca de visita. Né? Aqui vai estar lá, 24 polegadas. Boca de visita. Né? Bocal de entrada de produto lá, 6. Né? Diâmetro em polegadas. Às vezes, já, aqui, ó, assim, ó. Tá? Para não ficar escrevendo tudo. Saída de produto, 6. Né? Bocal D. Vamos falar lá que o bocal D é o visor. Né? Uma tomada de amostra, um visor. Né? Vamos falar que lá em cima o visor não é ruim. Aqui é uma tomada de amostra. Tomada amostra. Certo? Bom, lá o bocal E, né? Respiro, sei lá, né? Tá lá em cima. Bocal E, respiro. Né? Tomada de amostra, 8 polegadas. Respiro, 8 polegadas. Né? Sempre assim. E aí, todo tanque, esses tanques maiores, tá? Ou ele tem, sempre, vocês já observaram, os tanques grandes, ele tem um corrimão no teto, tá certo? Mas aí não preciso nem, o corrimão normalmente esse que vocês vêem fabricando, né? Tá? Tem que ter um corrimão no teto. Se alguém vir aqui fazer uma tomada de amostra, não tem uma plataforma, né? Existe toda uma norma, então tem que ter o corrimão. Mas o que eu quero que vocês entendam é basicamente isso, tá? E aí, sempre, né, lá vai ter o quê? Vai ter a posição, né? Orientação dos bocais. Orientação bocais, né? Então lá, vamos posicionar um bocal, ó. Tá aqui, ó. Esse bocal aqui, né? Ele é o bocal, qual que é o bocal? O bocal A e o E, certo? Esse aqui, ó, é o A e é o E, tá certo? Vamos falar que o bocal C tá aqui. Então esse aqui é o bocal C, tá certo? Vamos falar que nós temos o bocal B, né? Falar que o bocal B, do jeito que nós mostramos ali, ele tá aqui. Tá? Tá lá na distância. Vai ter um raio que é para pôr ele, né? Tá certo? Vai estar cotado do centro aqui o raio. Esse aqui é o bocal B. Né? Tá? Falta algum? O D. Tem lá o bocal D, né? Bocal D, vamos falar que ele tá assim, 45 graus aqui, tá aqui. Tá? Esse aqui é o bocal D, né? Vai ter sempre assim, tá? No bocal D vai estar aqui raio que ele vai estar instalado aqui do centro, né? Tá? Vai estar o raio e vai ter o ângulo, né? Vai ter o ângulo lá, 45 graus. Aqui mesma coisa, vai ter o raio que ele está do centro e que ângulo que ele está aqui, vamos falar 30 graus, tá? Então essa é a orientação para posicionamento dos bocais, tá? Aqui no desenho, sempre assim, né? Onde tem que indicar a altura, você tem que indicar, né? Aqui, esse aqui vai sair automaticamente com o raio, né? Em que raio que ele está aqui, ó, certo? Tá? Lá, né? Aqui cotar a altura, né? É basicamente isso aí que você precisa, tá? Num tanque desse, você precisa só de uma vista dessa,
Ah, tá. Ó, o que o Everton está falando, ó? Às vezes, o que acontece? Mas pode acontecer isso que ele está falando, tá? Não é para acontecer. Quem está fazendo o projeto do tanque, por exemplo, esse cone, né? Um cone de 3 metros, vamos falar assim, 45 graus, né? 3,45. Se eu tenho aqui 1.500, ele vai ter 1.500 de altura mais ou menos, certo? Tá? Se eu estou com 45 graus aqui, eu tenho 1,5 m aqui, 1,5 m aqui, dá 45 graus. Só para a gente colocar. Quando o projetista faz isso aqui, por exemplo, ele tem que falar onde que é a emenda da solda, certo? Então, por exemplo, um tanque desse aqui, normalmente, o que a gente faz? A gente procura colocar sempre a parte inferior aqui, ó, uma emenda que fique sempre na parte de baixo, tá certo? Então, esse cone aqui, esse tronco de cone, né, ele não teria emenda, tá? Mesma coisa aqui, né? Vamos falar um de 3 metros, tá fazendo com chapa de 1,5 m, né? Eu não vou colocar bocais que coincida com 1,5 m, certo? Porque está no cruzamento da solda, aquilo que eu falei para vocês. Então, isso são definições da engenharia. O Everton falou o seguinte: às vezes acontece, tá? Às vezes acontece, tá? Às vezes, quando você vai para quem vai fazer o processo de corte das chapas, precisa saber exatamente onde estão os bocais para que ver que chapa que ele vai fazer, tá? Pode ser que um caso desse de 3 metros, ele tem que fazer com uma chapa maior e um anel menor em cima, tá? Aqui ele pode fazer com essa emenda no meio. Então, tudo depende de quem vai fazer o processo. O processo que eu falo é o processo de corte das chapas, tá? E hoje é feito tudo na engenharia, não é mais feito na caldeiraria, tá? E aqui não tem nenhum mais velho aqui, mas isso aqui era feito na caldeiraria, tá? O caldeireiro, antigamente, ele tinha que desenvolver esse cone, tá? Tem as formulinhas, tudo. Esse aqui, o tampo, mesma coisa, tá? Aí ele tinha que traçar, tá? E que chapa que usar, né? Mandava lá para a obra a chapa, ele tinha que fazer em função daquela chapa, tá? Se assim, a forma, o jeito que vai colocar lá, era assim que era feito, tá bom? E aí, o que eu falei para vocês? Vai ter a polegada, né? E também vai ter aqui, ó, importante demais, né? Num caso desse, tá? A classe de pressão, né? Então vai ter lá a classe. Esse aqui é 150, vou dar um exemplo para vocês, ó. Esse é 150, esse é 150, esse é 150. 150 libras, né? Vocês veem sempre assim lá, ó. Tá? 150 libras. Ou tá escrito aqui, né? Libra. Certo? Aí, você vai fazer um tanque, que é um reservatório de líquido lá. Tá certo? O que acontece muito hoje com os engenheiros mais novos? Ele pega isso aqui, ó. Tá? E ele faz isso aqui, ó. Coloca 150 libras aqui também. Tá? Aí, o que sabe que acontece? O tanque fica mais caro do que se pensava. Por quê? Hoje um flange na norma 150 libras é muito caro, que é um flange forjado, tá certo? Então o que acontece? Esse aqui, ó, tá? Boca de visita 24 polegadas, aí vai estar lá assim, ó, tem um número de um desenho. Ver desenho, número tal. Aí, essa boca de visita é um desenho que aí aparece lá em algum desenho, né? A boca de visita lá, né? Aí aparece lá esse flange, ó, tá? Assim, né? Aí tem a furação, aí tem a junta. Estou falando explodido aqui só para vocês entenderem. E aqui tem o flange, tá? Olhando isso aqui assim, né? É isso aqui que eu vou fazer um detalhe ampliado disso aqui, ó, tá? Tem o tubo, né? Tem o flange, tá certo? Tem a junta e tem a tampa da boca de visita. Aqui tem o parafuso, né? Tá? Aí o que se faz? Esses flanges, quando são flanges maiores, que é tanques reservatórios para água, caldo de cana, qualquer desses reservatórios que não é tanques na norma ASME,
ou na norma, uma norma que exige que seja o flange seja padrão, tá? Você fabrica essa boca de visita, tá? Então você pega e fabrica essa boca de visita aqui, né? Fica a boca de visita detalhada. O que acontece? Aí você coloca as espessuras de acordo com o tanque, tá certo? Aí é fabricado de chapa. A boca de visita normalmente é fabricada de chapa. Aí por que, Eduardo, não fabrica isso aqui também? Né? 6, 8, 3, 2. Porque não vale a pena mais. Você pegar um disco de chapa, usinar, furar, fazer ranhura, tá? E hoje já esses flanges são padrões, é muito mais barato comprar do que fabricar. Aí quando chega de uma dimensão para cima, aí o engenheiro, o projetista tem que tomar o cuidado, né? E a gente pega sempre isso às vezes, né? E a gente liga para o cliente. Assim, ó, você quer que eu coloque o flange de 24 polegadas? Porque aqui vai ter um flange normal e um flange cego, né? Isso aqui é um flange cego, né? Nesse caso, né? Esse aqui, ó, é um flange cego, certo? Né? No nosso caso, na maioria das vezes, um flange cego fabricado de chapa, né? Se eu pegar um flange cego, um flange normal de 150 libras, 24 polegadas, e um flange de 24 desse polegadas, vou falar para você, ele custa mais que o preço do corpo hoje, tá? É muito caro, tá? Flange forjado. Agora, flanges pequenos assim, é barato, né? É muito barato, né? Muito barato que eu falo assim, perto de você fabricar o flange, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu ver se dá pra gente, se não der pra gente fazer, ainda temos 10 minutos, né? Então é isso que eu queria deixar registrado para vocês, né? Tá? Vamos fazer um outro tanque aqui rapidinho, ó. Aqui posso apagar, né? Vocês, depois, né? Tá tudo direitinho, tá? Deixa a tabela de bocais ali, né? Eu vou dar um outro exemplo de tanque, é um simples, mas para vocês, né? Ó, vamos falar que nós temos um tanque agora, um tanque assim, ó. Aí eu vou dar o nome das coisas para vocês. $10.000. E tem 3.000. Tá? Aí tem diversas tomadas, né? Eu vou pôr a tomada aqui só para mostrar para vocês lá. Ó, esse é um tanque cilíndrico em que posição? Horizontal, né? Isso aqui é um tanque cilíndrico, né? Horizontal, tá?
Aí, esse tanque, ele tem duas sapatas, né? Aí tem lá a medida que vai pôr a sapata daqui, né? Vamos falar que esse aqui está a 1 metro, 1000. E aqui está 1000, certo? Então aí, esse tanque é um tanque horizontal em cima de sapatas. Aí esse aqui, ó, é a sapata do tanque. E tem normalmente uma chapa, que é essa chapa que eu representei aqui, ó, que é uma chapa de reforço no tanque. Como é que é essa chapa? Vocês sabem o nome dela, mas o nome padrão na caldeiraria? Não, essa, o berço é o conjunto total. Essa aqui, ó, é a cela. É uma cela de reforço, tá? Cela de reforço. Tá? Mesma coisa. Lá vai ter a especificação do tampo, né? Se ele é um tampo torisférico, né? Tampo torisférico, tá? Aí vai ter a norma que é lá, tá? Não entra muito nesses detalhes agora, tá? É um tampo torisférico, ASME 10, ASME 6, isso para vocês não vai, tá? Então aqui vai estar lá, ó, as tomadas, né? Tem uma tomada aqui, aí tem uma tomada aqui, ó. Aqui, né? Tá? Tem uma tomada de frente aqui, tá? Aqui tem 3 tomadas, né? Vamos falar que seja essa tomada, vou falar que essa aqui seja A, essa aqui seja B, e essa aqui seja D. E essa aqui, ó, essa aqui é a C. E essa aqui, ó, é a E. Tá? Aqui, você não precisa da planta de orientação de bocais num tanque horizontal, tá certo? Aqui nós já estamos mostrando que tá aqui, né? Essa aqui é a tomada A, né? Tomada B e tomada D. Tá as 3 lá, né? Essa é a tomada C, né? E essa aqui nesse eixo é a tomada E, tá? Aí já tem que ele tá na parte superior do tanque, né? Então aí você vai lá, vai ter as cotas, né? Essa cota, né? A altura do bocal, né? Aqui mesma coisa, né? Vai estar lá o ângulo que tem que soldar, né? Quanto que tá para fora. Aqui mesma coisa, né? Vai estar assim, tá? Tá? Todos os bocais hoje de tanque, esse que eu mostrei para vocês, às vezes sempre tem aqui também um que também chama cela, tá? Que é o reforço dos bocais, tá? Tá? Tem uma cela, né? Para poder reforçar os bocais, tá? Aí vai ter lá o desenho, né, do tanque, vai ter os detalhes, mesma coisa que eu falei para vocês, né? Vamos falar assim, ó, vou fazer um detalhe aqui, né? Vai ter lá um detalhe assim, né? Então, vai ter um detalhe de solda aqui, detalhe A, né? Vai estar lá exatamente assim, né? Vai estar a chapa, né? Vai estar lá o tampo só saindo, né? Tá? E vai estar lá o detalhe de solda. Tá? Para especificar que tamanho de solda que é para fazer aí. Tá certo? Aqui no 10 metros, também, quem projetar vai ter que tomar os cuidados desses bocais não cair em nenhuma linha de solda. Tá? Então são tudo detalhes, mas vocês vão receber isso aqui já sem essa preocupação de cair na linha de solda. Se cair, vocês têm que ir lá no projeto e falar que não pode, né? Tá? E vai ter um detalhe da sapata, né? Tá? Aí esse detalhe da sapata, mesma coisa, né? Vai ter lá ver desenho, aí faz um desenho separado, né? Ver desenho número tal, tá? Vai estar um desenho separado disso aqui. Bocal C, mesma coisa, conforme daquele jeito, né? E os demais bocais vão estar especificados daquela forma, tá? Então, num tanque horizontal desse, você não precisa de toda aquela informação de orientação de bocais, tá? É um pouco mais simples em termos de posicionamento de bocais, tá? Se tiver alguma coisa interna, né? Se tiver alguma coisa interna aqui, às vezes mostra a espessura, né? Que estou mostrando em vista, né? Mostra a espessura
no tampo, tá bom? Então, basicamente de tanques, assim, depois se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, tá? Eu falo, mas o que eu queria que vocês entendessem, né? É esse tipo de tanque, né? Tá? Tanque vertical, com fundo plano, teto cônico, né? Aquele que eu mostrei agora é um tanque vertical, com teto cônico, fundo cônico, né? Um tanque desse vertical, né? Tá? Com estrutura, né? Um tanque desse horizontal, que tem que ter sapata, tá? Essas são as formas construtivas, basicamente padrão, né, de fabricação de tanque. Eu estou falando para vocês aqui bem aquilo que é um padrão de fabricação. Não tem nada diferente daquilo que vocês vão encontrar nos desenhos de caldeiraria, nas caldeirarias que vocês vão trabalhar, tá bom? Obrigado por mais uma aula.